Sejam todos bem-vindos, um excelente dia a todos vocês. Meus amados, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito daquelas pessoas que de repente elas saem de uma igreja, de uma denominação onde congregam, umas por motivos justos, outras por motivos não tão justos assim, mas enfim se desligam de uma denominação, abandonam, não vão mais. E algumas são tidos assim como desviados, outros são tidos como desigrejados, quando na realidade são duas coisas diferentes. Desigrejado, uma coisa, e desviado, outra coisa bem diferente. Agora eu não vou entrar nesse assunto das diferenças, porque a gente vai ter um outro vídeo para falar das diferenças entre desviado e desigrejado. Mas o que a gente vai falar neste vídeo é a respeito de que aquela pessoa que sai de uma denominação, lá de uma igreja, e que rumo esta pessoa toma? Esta pessoa abandona tudo, apostata da fé, abandona Jesus, vai para o mundo, vai viver a velha vida de volta, ou vai fundar uma outra igreja, né? Um outro grupo lá, porque não deu certo lá onde estava. Se fizer isso, vai simplesmente fundar outro grupo, outra igreja. Não vai fazer mais do que isso. Ou se vai para outra igreja, para outra denominação, com certeza vai se decepcionar também, porque vai ter problema, ela sempre vai encontrar problemas. Então, o que fazer nesses casos? Ficar sozinho, se clausurar, se fechar, viver na solidão, também não resolve. Mas então, qual é a solução para um caso assim? Veja bem, de repente tem pessoas que abandonam denominações religiosas com justa razão, tendo em vista o que acontece em muitas denominações hoje, onde as próprias lideranças são ímpias. Então não tem como ficar lá dentro, como permanecer num lugar onde não se quer consertar os erros, onde se quer viver o erro. Então aquele que é sincero para com Deus, ele acaba saindo, mas ele não quer perder a comunhão com o Senhor Jesus, não quer perder a comunhão com Deus, não quer perder a comunhão com os filhos de Deus. E foi pensando nisso que a gente veio hoje a nós tentar achar uma solução para essas pessoas, e tem, através desse vídeo. Então nós vamos às escrituras, nós vamos ver dois textos ali, vamos procurar ser o mais breve possível, para não ficar muito longo o vídeo, E com a ajuda do Espírito Santo, essas pessoas não vão ficar abandonadas no mundo aí, ficar como ovelhas sem pastor, e nem vão ser obrigadas a estar engolindo, a estar levando goela abaixo coisas que são pecado, está convivendo com o pecado sem poder fazer nada, certo? Então vamos às escrituras. Eu coloquei aí, como vocês podem ver aí, o que Deus escolheu versus o que a carne escolheu. O que significa isso? É só nós olhar ao nosso redor e nós vemos. Nós pegar a Bíblia, nós examinar as escrituras, nós estudar as escrituras, não fazer apenas uma leitura rápida, mas estudar as escrituras com intenção de conhecer, intenção de se aproximar cada vez mais do Pai Celestial, do Senhor Jesus. Então nós vamos notar as diferenças. Nós vamos ver muito do Evangelho que é pregado hoje e do Evangelho que está escrito nas escrituras. Então nós vemos ali o que é espiritual e o que é carnal, certo? Então aqui, ó, o que Deus escolheu versus o que a carne escolheu. O que a carne escolheu é fácil porque é coisas carnais.
onde você usa o evangelho como uma plataforma para se apresentar, porque falou em Jesus, falou em Deus, as pessoas vão mesmo. As pessoas, falou em Deus para eles, né, falou em Jesus, a maioria das pessoas, pronto, é o suficiente, não precisa mais nada. E daí vem enrolação, vem manipulação, aquelas coisas. Então aqui nós vamos aprender, amados, sai de um lugar que está difícil, não vai cair em outro lugar difícil. A Bíblia nos ensina a escolher. Então vamos aos textos, vamos ler os textos. Eu vou tentar comentar um pouco mais rapidamente. Agora preste bem atenção nos textos. Olha, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, olha o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. Ele está falando aqui, né, a respeito de cada um, né, em particular, o que a pessoa pensa, o que a pessoa quer, né, o que a pessoa, tipo assim, procura ali na igreja, né. Então ele fala assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres do nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu. Olha, atenção aqui, no que Deus escolheu. Nós vemos aqui do versículo anterior que sábios deste mundo, né, sábios segundo a carne, poderosos e nobres de nascimento, talvez alguns lá o Senhor escolheu, dependendo da necessidade, mas o que Deus realmente escolheu é essa aqui. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amados, essas coisas grandiosas aqui que mostra o primeiro versículo, normalmente é muito difícil um sábio deste mundo que ele não pregue a sua sabedoria, que não tente convencer as pessoas com sua sabedoria, ficando assim segundo o plano do Espírito Santo. Nós temos que ter esse cuidado que nas coisas espirituais, nas coisas de Deus, quem é autoridade é o Espírito Santo para convencer as pessoas. Não vai ser falar bonito, não vai ser outra coisa que vai conseguir o pecador do pecado dele. É o Espírito Santo. Mas os sábios deste mundo, eles podem aplicar sua sabedoria e manipular as pessoas. A mesma coisa, os poderosos, através do poder deles, da influência deles. Eu sou político, eu sou alguém assim, eu sou uma autoridade no governo, sou autoridade no país. E com isso manipular as pessoas. E também os de nobre nascimento. As pessoas olham muito para aquelas pessoas. Puxa, esse aqui vem de família, né, de uma família tradicional, de pessoa assim e tal. Então, todas essas coisas, corre-se o perigo. As igrejas grandes que usam destes artefatos, as pessoas que vão lá, que frequentam, que estão convivendo com isso, correm o risco de serem manipulados. Sinceramente. No entanto, essas coisas que Deus escolheu, por que Deus escolheu coisas fracas? Para que o poder não seja aquela impressão de que foram os poderosos. Olha, eu fiz tal coisa, olha o templo que nós construímos aqui com nosso dinheiro e tal. Então, Deus quer as coisas fracas para ele mostrar o seu poder. O poder de Deus se manifesta, né? O poder, a força de Deus se manifesta nas coisas fracas e nas coisas loucas. E também é nas coisas humildes que Deus exalta o seu nome. Você pode ver, se você pega uma pessoa milionária e você vai levar um presente, eles não sabem nem o que levar, porque a pessoa tem tudo, é poderoso, o dinheiro tem lá, né?
Ao passo que uma pessoa humilde, se ela ganha um objeto de lá do R$1,99, essa pessoa agradece a Deus, fica contente. Quer dizer, Deus é exaltado nas coisas pequenas e não nas coisas grandes. E nós vamos a mais um outro texto que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Convido, amados, vocês a examinar o livro de Apocalipse desde o primeiro versículo do primeiro capítulo até o último versículo do capítulo 3. Porque do capítulo 4 em diante passa a tratar de Israel, passa a tratar das coisas no céu, das coisas na terra, de eventos e acontecimentos que acontecem, ora no céu, ora na terra, né? Mas sempre está tratando de Israel. No entanto, esses 3 primeiros capítulos do Apocalipse tratam da igreja. Aqui é com nós. E as 7 cartas que foi mandado então o apóstolo João escrever e mandar para as 7 igrejas, significa a igreja de Cristo desde a sua fundação, desde ali o Pentecostes até o seu arrebatamento. Ela passa por 7 fases diferentes, onde há modificações ali, até que chega no ponto que nós estamos hoje, que é a igreja de Laodiceia, que é a última etapa da igreja antes do arrebatamento, antes de fechar a porta da graça. E dentro dessa caminhada da igreja, nós vemos que todas elas tiveram repreensão da parte do Senhor. O Senhor repreendeu, se vê que ele fala, arrepende-te por conta, senão eu venho a ti e tenho acerto de contas ali, né? E nesta igreja, que é a igreja de Filadélfia, a qual nós temos o versículo 8 ali, não há repreensão. Portanto, é a igreja do Senhor Jesus, é a igreja que para o Senhor é a igreja perfeita, que Ele aperfeiçoou, que Ele está cuidando, e que a igreja dele representa a noiva do Cordeiro. Então vamos ler o texto aqui, para nós ver. Veja como esse texto que nós vamos ler agora, ele se encaixa perfeitamente com este texto que nós lemos aqui de 1 Coríntios. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 3, versículo 8, é a carta à igreja de Filadélfia. Conheça as tuas obras. Começa por aqui. O Senhor Jesus conhece as obras de todos, de qualquer um, de qualquer denominação, da igreja, da sua igreja, através dos tempos, de tudo. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Veja que nessa igreja aqui de Laodiceia, que é um tempo da igreja ali, né? Um tempo que a igreja foi fiel ao Senhor, e que é a igreja que representa a igreja de Jesus hoje, o corpo de Cristo, não uma denominação. A denominação, ela já representa a divisão do corpo, já está fora dos planos. Então a igreja do Senhor Jesus, como você pode ver, nunca teve, a igreja do Senhor Jesus nunca teve um nome que a identificasse. Está vendo que a igreja do Senhor Jesus, desde os tempos apostólicos, era conhecida a igreja de cidade tal, da aldeia tal, lá do povoado tal, era conhecida pelo nome do lugar onde as pessoas congregavam, mas não tinha um nome que identificasse, porque era um único corpo no mundo todo, onde estivesse reunido o nome do Senhor. E veja bem que esta igreja, olha que interessante aqui, que aqui fala das pessoas que formam a igreja. Aqui pode ser dito da cristandade em geral, mas as pessoas as quais Deus escolheu do meio da cristandade, as pessoas que têm essas características de ser fiel a Deus a ponto do mundo chamado de loucos. Não vamos confundir com aquele negócio de ficar falando língua estranha lá que as pessoas falam
que as pessoas são loucas que estão lá, porque isso é uma coisa que o próprio apóstolo Paulo falou que não é conveniente na igreja do Senhor, porque iam chamar de louco mesmo. Mas não é uma coisa que seja agradável a Deus. O negócio está falando de língua estranha lá, porque é um sinal para incrédulos. Então, se está reunido pessoas que não são incrédulos, não tem por que o dom se manifestar. Aí é confusão mesmo, vira confusão. Então, essas coisas loucas do mundo significam, por exemplo, Jesus, ele é rei. É rei de Israel, é rei dos reis, senhor dos senhores. Os cristãos chamam Jesus de rei dos reis, senhor dos senhores. Aquelas pessoas, para aquelas pessoas que são incrédulas, isso é loucura. Onde que você viu um rei ser pregado numa cruz, ser pendurado, apanhar, parece cachorro, ser tratado como se fosse um verme? Onde que você viu um rei numa situação assim? Então, para o mundo, as pessoas que são fiéis ao Senhor são loucas, né? As pessoas fracas, as pessoas que não têm força para mostrar a sua força, são as pessoas que fazem maravilhas, mas pela força de Deus, não pela sua própria força. Então você veja que aqui as coisas que Deus escolheu são essas coisas simples, humildes, desprezadas. Aqui esta igreja de Apocalipse, veja, tem pouca força. A força que existe na igreja do Senhor Jesus é o próprio Senhor Jesus. É Ele, é Deus, a operação de Deus é que sustenta a igreja, a verdadeira igreja do Senhor Jesus. Portanto, ela não tem pompa, ela não tem ostentação, não tem coisas maravilhosas, extraordinárias e que enchem os olhos. É simples, é desprezada. É uma igreja que é tida assim, em pouca consideração, mas é a igreja, né, que guarda a palavra do Senhor, que mantém a palavra do Senhor, desde lá do princípio da igreja, vem mantendo a palavra do Senhor através dos tempos. Você veja que a maioria hoje tem um evangelho moderno, um evangelho modificado, um evangelho assim, tipo um progresso, tipo progrediu através do tempo, tem coisas diferentes. Não é assim, não. A igreja do Senhor é a igreja que guarda a palavra dele tal como ela é. Tal como os apóstolos ensinaram, não sai daquilo. Não inventa coisas para atrair as pessoas. Então, amados, essas pessoas que saiam assim de uma igreja, por exemplo, sai, tido como desviado, tido como desigrejado, já é um começo, já é um desprezado. É uma pessoa que Deus escolhe. E essa pessoa então procura uma igreja com essas características, uma igreja onde mostra ali que Deus escolheu, que lá não tem ostentação, lá tanto o povo que frequenta ali como os próprios prédios onde é feito os cultos, são coisas simples. São lugares onde não existe arrecadação de dinheiro, dízimo e oferta e aquele monte de coisa, mas são lugares onde as pessoas se ajudam entre si conforme a necessidade de cada um. Porque é isso que a palavra ensina, é isso que a palavra manda, né? Então, se você saiu de um lugar por causa que lá não dá para suportar, porque estava tudo totalmente ao contrário do que está nas escrituras, então não adianta voltar para um lugar igual. Procura, ora, peça a Deus que você possa descobrir um lugar onde a igreja seja dessa maneira, onde não tem uma placa de identificação, igreja tá lá, mas onde simplesmente as pessoas se reúnem, seja em casas particulares, ou seja lá numa garagem, numa casa alugada, alguma coisa, mas prime por essas qualidades que Deus elogiou. Pouca força,
quer dizer, não corre dinheiro grosso lá dentro, não tem força para montar uma banda maravilhosa, bem afinadinha. Enfim, não tem força para tocar. A força vem do Senhor, nas coisas simples, na voz natural das pessoas. Talvez um violãozinho que alguém já tinha lá para acompanhar um hino. Essas coisas assim, aí você pode ter a certeza pelas escrituras, não pelo que dizem, mas pelas escrituras de que é alguma coisa que há ali que o Senhor se agrada, porque está sendo de acordo com o que está escrito. Ok? Então, meus amigos, meus companheiros aí que de repente cansaram do sistema denominacional, resolveram sair, não fiquem tristes, não se abalem, confiem no Senhor, não percam a comunhão com o Senhor Jesus, peçam para que Ele reúna você junto ao povo dele, junto ao corpo dele, e com certeza você buscando o Senhor Jesus, você buscando a comunhão com Ele, Ele te levará à comunhão com os demais membros do seu corpo, e então poderá estar fazendo a vontade do Senhor. Não que a igreja e o corpo de Cristo não tenha imperfeições, certamente que tem, mas uma coisa é certa: aqueles que o Senhor chamou para administração vão ser pessoas que não têm título de pastor, não têm nada programado, nem bispo, nem nada. Vão ser pessoas reconhecidas ali dentro como pastor, porque têm o dom, porque elas sabem fazer o trabalho de um pastor. Porque aquele que usa da palavra, ele tem o dom que o Espírito Santo leva ele lá pela palavra, e as pessoas compreendem o que ele prega, o que ele ensina. Entende? Mas não é nada programado, não é nada feito assim de antemão. E as coisas que as pessoas se reúnem ali, não se reúnem uns por causa dos outros, por causa do irmão tal, para bater papo, para ver não sei quem. A pessoa tem que se reunir ali para louvar o Senhor, é para adorar o Senhor, e unicamente Ele. Se tiver um outro nome, o pastor está pronto, o Senhor já ficou de lado. A igreja tal, nome tal, pronto, já tem o nome. Então o nome de Cristo não precisa mais, porque o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Então, amados, o lugar de se reunir para adorar o Senhor é para adorar o Senhor unicamente, em espírito, em verdade, um culto racional. Não se tem extrapolar, sair fora de si. É tudo feito naturalmente, na consciência, da maneira que está sabendo que está adorando a Deus ali. Ok, terminamos aqui. Meus prezados companheiros aí que estão nessa situação, não fiquem aí parados, não fiquem sozinhos. Ore a Deus, peço que Deus encaminhe vocês, e que o Senhor encaminhe vocês segundo a vontade dEle, não segundo a tua vontade, segundo a vontade dEle. Que o Senhor abençoe e guarde todos vocês que assistiram este vídeo, a família de vocês, que a graça de Deus seja abundante. Compartilhem esse vídeo, vamos ajudar essas pessoas que estão comovidas sem pastor por aí, né? Vamos fazer a nossa parte, olhar para o nosso próximo. Então compartilhem esse vídeo e ore por mim, por a minha família. Se for do agrado do Senhor, a gente se vê no próximo vídeo, e portanto até lá, fiquem com Deus e até o próximo vídeo então.